A paz do Senhor para todos nesta manhã. Quero agradecer a cada um, né? E falar um pouco aqui da palavra de Deus, onde eu quero dizer que nós todos que temos conhecimento da palavra, nós estamos vendo que os dias, a vinda de Jesus está se cumprindo, os sinais estão se cumprindo, né? Todos que Jesus deixou para a vinda dele estão se cumprindo. E quero dizer que cada um procure uma congregação para vir aprender da parte de Deus, né? Porque quando Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós vemos, irmãos, que a Bíblia diz que nos últimos tempos haveria rumor de guerra, terremoto, maremoto e outras coisas, outros sinais, né, que Jesus mostrou que iria acontecer. E nós estamos vendo todos esses sinais aí, a violência, a falta de amor, e cada dia que vai passando ficando pior. Nós vemos esse caos aí que aconteceu desta mulher, né, dessa cantora, que o marido é suspeito de ter tá envolvido na morte dela, né? Não podemos julgar, quem está julgando é a justiça da terra, né? E temos que deixar que Deus venha fazer segundo a vontade dele, na vida dele, né? Porque não podemos julgar de maneira nenhuma quem está certo, quem está errado. Sabemos que ele, se ele participou da morte dela, ele está errado sim, porque não tem justificativa para uma morte. Não existe, porque quem deu a vida foi Deus e quem tira é Deus. Mas também sabemos que tudo vem com a permissão de Deus, né? Tudo acontece com a permissão de Deus, então precisamos deixar a justiça da terra julgar e que Deus julgue cada um, né? Não podemos de maneira nenhuma julgar ninguém. Temos que deixar para que Jesus venha fazer a vontade dele, e o julgamento é de Deus e não de nós. Então, o que nós devemos fazer é o que Jesus mandou. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, né? Isso é que nós devemos fazer. Pregar o evangelho a toda criatura, né? Porque é o nosso dever. E o julgamento não cabe a nenhum de nós, nem de uma parte nem de outra. As pessoas às vezes falam que uma pessoa dessa tinha que morrer também, tinha que matar do mesmo jeito, um fala uma coisa, outro fala outra. Mas quero dizer que a vingança, a Bíblia diz que a vingança é de Deus. A vingança é de Deus, não é nossa. Então não podemos se vingar de nada. Temos que deixar tudo na mão de Deus para que Ele venha resolver da maneira que Ele quiser resolver. E agora, acerca dela, nós vemos uma desobediência que aconteceu na vida dela, foi quando esse rapaz, ainda começando a conhecer ela, chega na casa da mãe dela e lá, segundo os fatos que foi falado, né, que ele furtou R$ 1.500 do bolso do paletó do filho dela, né? Ou seja, do irmão da esposa dele, né? Então, ainda conhecendo um pouco, sem nem conhecer ele direito, ele já começou errado, na verdade, né? Então, a mãe dela aconselhava que ela não entrasse nessa fachada e ela entrou. E viveu aí por 13 anos, segundo eles falam, né? Foi um casamento de 13 anos, creio eu que um casamento atribulado, e chegou um final trágico, né? Final terrível, final que ninguém quer para ninguém.
Mas quando se fala acerca de julgamento, quem pode julgar é a justiça, né? E está nas mãos de Deus para que seja feita a vontade dele. Sei que o filho que desobedece pai e mãe, a Bíblia diz que os dias são curtos. Obedecer pai e mãe para que seus dias se prolonguem na terra. E isso eu sei, né, que a Bíblia diz. Então, não julgando, como falo mais uma vez, que bom era que ela tivesse obedecido mais a mãe, né? Se tivesse obedecido mais a mãe, talvez poderia não ter acontecido. Porque às vezes a gente está na presença de Deus, achando que está na presença de Deus, e na prática da desobediência com algumas coisas. Isso eu digo ou nós estamos falando para todos, não é julgando ninguém. Então, cada dia nós devemos examinar nós mesmos, como o apóstolo Paulo diz, pois se examina o homem a si mesmo. Então, eu preciso examinar eu, e cada um vai se examinando para ver como é que está a sua vida diante de Deus. Precisamos todos os dias se estar se examinando. É examinando a nós, né, os nossos irmãos não. Porque os nossos irmãos, eles que têm que se examinar. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Porque nós não podemos de maneira nenhuma julgar e nem examinar ninguém. Mas Deus conhece o coração do homem. A Bíblia diz que quem conhece o coração do homem é Deus. Nem um homem conhece o outro. Quem conhece é Deus, porque Deus conhece o homem por dentro e por fora, né? E a Bíblia diz que o que entra no homem não contamina o homem, e sim o que sai, porque o que sai do homem sai do coração, né? E sai toda a impureza. Muitas das vezes falamos algo que não devemos falar, e aí vamos pagar um preço por aquilo que falamos. Então temos que ter cuidado na nossa vida para não andar falando o que não deve. Então cabe à justiça da terra julgar esse caso, e Deus julgará segundo a sua vontade, né? Porque a justiça reta é a de Deus. Então essa que nós esperamos que seja julgado como Deus quiser e como Deus julga. O que ele faz é 100% certo. Nada que Deus faz está errado. Sabemos que o único livro que tem no mundo mais vendido é a Bíblia, e o único livro 100% certo que há é a Bíblia. Porque todos os livros ele pode ter algum arrumado, mas a Bíblia não tem arrumado. E Jesus ainda diz: passará céus e terra, mas a minha palavra não há de passar. Então temos que fazer a vontade de Deus em cima da palavra, guardando os mandamentos, para que não venham se prejudicar diante de Deus naquele grande dia, né? Por causa nós estamos esperando o arrebatamento da igreja, estamos esperando a vinda de Jesus, mais uma vez para vir arrebatar a sua igreja, e vamos viver em comunhão uns com os outros, viver em comunhão com Deus, como a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então Deus vai acrescentar aquilo segundo a vontade dele, né? Não a nossa vontade, porque muitas das vezes o homem quer que seja feito a vontade dele, mas a vontade de Deus não é a do homem, nem a do homem é a de Deus, assim diz a palavra, né? E vamos tocando para frente e aconselhando cada um que venha fazer a vontade de Deus segundo a palavra. Amém?